Nós vamos ouvir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. São apenas 3 pontos desta mensagem. Apenas 3 pontos que Deus falou ao meu coração. Hoje eu já tinha uma mensagem preparada de manhã. E eu fui descansar de tarde, mas eu fiquei tão incomodada que eu tive que levantar e ir para a ponta da mesa. E voltar novamente a ler a Bíblia e preparar esta mensagem que Deus me deu. A respeito de família. Satanás tem trabalhado arduamente para destruir as famílias, para destruir os lares, para destruir a vida dos nossos filhos. Diga comigo, mas Deus, o meu Deus, é maior do que qualquer adversidade. Amém? E eu quero compartilhar com você esta palavra que diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você o fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou fazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego, de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão até você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Diga comigo, como é bom obedecer a Deus. Quando nós obedecemos, tudo dá certo. Amém? Consequência da desobediência na nossa vida: as coisas vão dar errado. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos o contrário daquilo que está na sua palavra, quando nós insistimos em fazer a nossa vontade e deixar a vontade de Deus de lado, nós podemos até caminhar até um certo ponto, mas não chegaremos muito longe, porque nós precisamos entender que é Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Amém? Então este texto, queridos, eu tirei algo para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Havia uma ordem de Deus, uma ordenância de Deus para a vida de Noé. A Bíblia diz que Deus olhou a terra e o homem havia se corrompido. Tudo aquilo que Deus havia criado de bom, de perfeito, estava agora completamente fora dos padrões de Deus. E naquele momento Deus toma uma decisão de destruir a terra. Mas ali no meio
daquele povo, no meio daquelas pessoas, Deus encontrou um homem que foi Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Deus se agradou de Noé. Porque em meio a toda aquela corrupção, em meio a toda aquele catástrofe que estava acontecendo, em meio a toda aquela situação, este homem se manteve íntegro. Este homem procurou agradar o coração de Deus. E isso nos traz uma reflexão, que embora estejamos vivendo num mundo em que nós estamos vendo cada dia as coisas acontecendo, ficamos tristes quando olhamos e vemos a família que foi criada por Deus, os valores que Deus deixou para nós, vendo totalmente mudado. Nós ficamos tristes com isso. Mas também tem uma lição para a minha vida e para a sua vida, que é possível sim nós vivermos neste mundo sem nos deixarmos contaminar. Que é possível sim nós fazermos a diferença em um mundo totalmente corrompido. Não sendo melhor que ninguém, mas fazendo a diferença como pastora, influenciando a vida de outras pessoas. Quando as pessoas dizem que o casamento hoje é uma instituição desacreditada, desvalorizada, nós como igreja, nós acreditamos que a família é um projeto de Deus. Acreditamos que vale a pena se casar sim, construir uma família. Amém? Acreditamos nisso. E passamos isso para os nossos filhos. Quando as pessoas dizem, não precisam se casar mais. Não precisam, se você se casar hoje, você já casa com um pensamento, se não der certo, vou separar. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que ter no nosso coração que somente a morte é capaz de nos separar do nosso cônjuge. Somente a morte é que vai conseguir nos separar. Não podemos falar para os nossos filhos, para as pessoas que estão passando um problema, uma crise conjugal, separa, procura outra. Dizer para o homem ou dizer para a mulher, procura outro. Você não precisa ficar insistindo neste casamento. Queridos, eu sempre vou dizer para as pessoas que me procurarem, eu sempre vou falar para os casais, invista no teu casamento, insiste no teu casamento, não desiste do teu casamento, luta pelo teu esposo, luta pela tua esposa, não abandona a tua família por outra pessoa. Eu sempre vou falar isso, porque acredito no casamento. Mas este texto aqui, ele tem algo a nos falar. A Bíblia diz, querido, que Deus chama aquele homem e diz para ele construir uma arca. Porque Deus estava querendo destruir a humanidade, para recomeçar tudo de novo, para começar do começo. E a Bíblia diz, querido, que quem ele chama para este projeto? Noé. Noé e sua família. Amém? Mas uma coisa que eu tirei nesta mensagem é que na família de Noé havia unidade. É o que está faltando hoje no meio das famílias. União é uma coisa e unidade é outra. Nós podemos estar juntos dentro de uma casa. Um casal pode estar junto dentro de uma casa, uma família pode estar junto dentro de uma casa. Mas isso não significa que há unidade. Sabe o que é unidade, queridos? União é quando um saco de batata, as batatas estão
todas com casca suja. Ali é a união. Quando aquela batata passa pelo fogo e ela vira um purê de batata, ali há unidade. Porque ali ninguém sabe qual era a batata pequena, qual era a batata grande que estava ali. E o que me chama a atenção, querido, é que a família de Noé trabalhou junta neste projeto. Eles trabalharam juntos antes do dilúvio para construir a arca. O pai e os filhos, a esposa dos filhos, as noras de Noé, a esposa de Noé, todos se juntaram para um propósito. Todos se juntaram para construir um lugar. Porque quando viesse o dilúvio, eles saberiam perfeitamente que aquele lugar seria um lugar de refúgio, que aquele lugar seria um lugar onde eles poderiam se esconder, que aquele lugar seria um lugar onde eles teriam as suas vidas preservadas. E o que me chama a atenção, querido, que eles não apenas se uniram para construir a arca, mas também eles estavam unidos dentro da arca para manter a manutenção dela. Muitas das vezes casamos e depois de estarmos casados, nós achamos que agora que eu já casei, eu não preciso mais fazer nada para manter o meu casamento. Eu não preciso mais, como esposa, fazer alguma coisa para manter o meu casamento. O esposo, a mesma coisa. A Bíblia nos mostra, querido, que ali dentro daquela arca, eles estavam ali, trabalhando juntos, e eles precisavam fazer manutenção dentro daquela arca. Alguma coisa ali dentro poderia não estar bom. Alguma coisa ali dentro da arca poderia simplesmente sair fora dos propósitos. E era necessário eles estarem juntos para consertar o que precisava ser consertado. Assim é no nosso casamento. A responsabilidade de manter um casamento não é apenas da esposa e nem tampouco do esposo. São os dois. A responsabilidade de manter a minha família junta. A responsabilidade de ter dentro da minha casa unidade, de buscar esta unidade, é minha e do meu esposo, é de todos, é dos filhos. Não é apenas um responsável por isso. Não é apenas a esposa que é responsável para buscar esta unidade. Afinal, é o trabalho de todos em prol de uma causa, que é o quê? A nossa família. É a nossa família. E isso me chama a atenção, que a unidade de todos foi essencial na construção daquela arca e também essencial para a sobrevivência daquela família. É necessário que nós venhamos olhar para o nosso casamento, para dentro da nossa casa e começarmos a descobrir o que precisa ser consertado. O que está fora dos padrões de Deus, o que está fora da vontade de Deus, o que está fora e que está causando esta crise. Quem sabe, queridos, essa falta de unidade. Essa falta de unidade tem muitos casais que um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. Livro de Amós diz: andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Como pode duas pessoas caminhar juntos se não há acordo, se não há concordância? Como nós podemos caminhar com Deus se eu não concordo com a vontade de Deus na minha vida?
Como eu posso caminhar com Deus se eu não aceito a diretriz que Ele tem para a minha vida? É necessário estarmos de acordo. Amém? Se um erro acontecesse, um buraco ficasse naquela arca, aquela família poderia se perder. Eles iriam passar muito tempo ali. Era preciso fechar todas as brechas que havia. O trabalho era em conjunto. Os filhos de Noé não estavam trabalhando para Noé, eles estavam trabalhando também porque eles iriam estar ali dentro daquela arca. Quando nós trabalhamos de comum acordo um com o outro, nós olhamos, é para minha família que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo para aparecer, eu não estou fazendo para mostrar para o meu esposo, para a minha esposa. Eu estou fazendo porque eu amo a minha família. Eu estou fazendo em prol da minha família. Amém? Os consertos que precisam ser feitos, a manutenção que precisa ser feita é em prol da minha família. Quem vai sair lucrando, quem vai sair tendo êxito é a minha família que vai sair ganhando com isso. Amém? Não são as pessoas de fora, é a minha família. Amém, querido? Eles confiaram um no outro e juntos fizeram o trabalho duro de construir um barco. Um barco nunca antes visto. E esperando uma chuva que não tinha vindo. Lá em Mateus 7, 24, 27, fala dos temporais, dos fundamentos, dos dois fundamentos. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro insensato que construiu sobre a areia. Às vezes está tudo bem na nossa vida, às vezes está tudo tranquilo na nossa vida, mas de repente surgem os vendavais, de repente as tempestades surgem, sem estarmos esperando. E eles construíram um lugar ali, justamente, um barco que ninguém nunca tinha visto. E a chuva, mas simplesmente eles tinham que se prevenir. Amém? Mateus 7, Marcos 3, 25 diz que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida. Uma casa onde cada um procura o seu próprio interesse. Uma igreja onde cada um procura o seu próprio interesse. Uma empresa onde cada um procura o seu próprio interesse. O que vai acontecer com essa empresa? Ela não vai resistir por muito tempo. É preciso que nós venhamos entender isso. É preciso que nós, como família, venhamos entender, trabalharmos. Precisa acertar isso aqui. Vamos sentar. E vamos. Está errado isso aqui. Isso aqui está trazendo problema para nós. Isso aqui está trazendo crise para o nosso casamento. Vamos corrigir. Isso aqui está trazendo crise para a nossa família, vamos corrigir. Se precisar sentar, vamos sentar e vamos conversar. Não é brigar, mas conversar. Amém? Conversar. Segundo, eu disse que esse tópico só tem 3. O que precisa nas famílias hoje? Paciência nas dificuldades. Sabe quantos dias eles esperaram depois que eles entraram na arca? Se você ler em Gênesis 7:10 está dizendo que depois deles entrarem na arca, eles esperaram ainda 7 dias para poder a chuva começar a cair.
Sabe quanto tempo aquela família passou dentro daquela arca? A Bíblia diz, querido, 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. E eles lá dentro daquela arca. Muitas das vezes, amado, nós passamos anos arrumando problemas e queremos que Deus resolva do dia para a noite. Às vezes não temos paciência com o nosso cônjuge. Esposos que muitas vezes não têm paciência com a sua esposa. Pais que muitas vezes não têm paciência com os seus filhos, só fala gritando com os seus filhos. Pais que muitas vezes não têm paciência com as suas crianças. É preciso, no meio da dificuldade, nós sabermos esperar. Esperar o momento de Deus. Será que estava bom ali dentro daquela arca? Com certeza não. Mas aquela família estava junto ali. Preparada para enfrentar as dificuldades. Infelizmente a gente diz assim hoje. Como a Bíblia diz, até que a morte nos separe. Infelizmente muitos estão dizendo, até que os problemas surjam. Até que acabe o dinheiro. Até que acabe a beleza. Até que o corpo bonito se acabe. Até que não tenha mais beleza. Até que a mocidade se acabe. É até que a morte, somente a morte pode nos separar. Amém? Paciência. Quantos filhos não têm paciência com seus pais, que estão velhinhos, que cuidou deles? Nossos pais cuidaram de nós, perderam noites de sono. Minha mãe tem 104 anos. Hoje não anda, não fala, mas ouve muito bem. 104 anos, o privilégio que Deus nos deu de conservar ela com 104 anos com vida ainda. Filhos, tem paciência, pai, para ficar escutando isso. Não tenho paciência para ficar ouvindo os teus conselhos. Filhos que não param, não tenham paciência para escutar a orientação dos seus pais. É Deus falando com a igreja hoje. É Deus falando com a família hoje. É preciso que nós venhamos ter paciência. Não é só os momentos bons. Casamento não é só mar de rosa. Tem os espinhos também. Amém? Tem ou não tem? Tem. Não é só passear. Não é só aquele momento bom da lua de mel. Não é só aqueles momentos bons de sair para viajar. Tem os momentos difíceis. Vem as dificuldades, vem os problemas. E nós precisamos aprender a pedir para Deus, para que Ele venha nos dar paciência. Para que Ele venha colocar em nós o fruto do seu Espírito, que é a paciência. Tenha paciência com sua família. Olha para o teu esposo. E você diz para ele, e ele diz para você, tenha paciência comigo, viu? Amém? Às vezes, nós somos... Às vezes o esposo é mais lento um pouquinho, né? No casal, são diferentes um do outro. Amém? Os dois não são iguais, são diferentes. Eu já sou de falar mais. Meu esposo já é muito calado.
Quando eu quero as coisas, eu não tenho vergonha de dizer que eu vou lá e quero fazer. Mas aí, Deus me ensina que Ele colocou justamente alguém desse jeito ao meu lado, para que quando eu quero avançar, Ele puxa a corda. Vem cá, Conceição, peraí. Que quando Ele está parando, sou eu que dou uma empurrada para ir para frente. Amém? E assim, o casal se completa. Cada um com as suas falhas, cada um com as suas imperfeições. E assim que o Senhor vai nos ensinando cada dia. Amém? Precisamos ter paciência e esperar o que Deus vai fazer. O que Deus está querendo fazer no meio da nossa família. As dificuldades, querido. Quando surgem as dificuldades, como eu falei, dificuldade é uma crise. E toda crise é como uma luzinha piscando, nos alertando de que algo precisa mudar. De que alguma coisa não está correta. De que alguma coisa não está bem. Antes de você receber o diagnóstico de uma doença, você primeiro tem os sintomas. Antes de você pegar uma gripe, você tem os sintomas primeiro. No nosso casamento, na nossa família, não é diferente. Os sintomas aparecem. Nós que muitas vezes não estamos percebendo. Deus está falando conosco. Deus está nos orientando. Deus está mostrando que precisa mudar, que eu preciso ser uma esposa mais paciente, que eu preciso aprender a esperar. Deus está dizendo para o esposo que ele precisa aprender a ser paciente com a sua esposa. E nós muitas vezes não estamos entendendo. Mas que Deus está falando conosco. Porque Ele não quer que nós venhamos nos perder pelo caminho. E o último ponto desta mensagem. A família de Noé teria que ter criatividade para superar a rotina. Já pensou todo dia dentro daquela arca? Não podia sair para canto nenhum. Imagine, todos os dias acordar e dormir dentro daquela arca. Tudo era novo para aquela família. Tudo era novo para aquele casal. Tudo é novo quando nós casamos, é assim. Muitas das vezes, eu me lembro da irmã Maiara, dizendo que ela é a única filha. E quando ela veio para cá, ela estranhou muito, porque ela estava acostumada ao lado da sua mãe. A sua mãe cuidava do filho, né? E ela veio para cá e se sentiu sozinha. Era algo novo na vida dela. Ela precisava fazer algo ser criativa, para que aquela situação não tomasse conta da vida dela e ela se desesperasse diante daquela situação. Aquela família não estranharam aquela situação e nem se deixaram abalar. Criatividade, muitas das vezes na nossa vida, é ter que aprender coisas que nunca nós tínhamos feito. Antes de casar é uma coisa. Antes de casar é algo totalmente diferente. Depois que nós casamos, as coisas mudam, vêm os filhos. Vêm os filhos que muitas das vezes, muitos casais não entendem que agora as coisas mudaram. Que não é mais só ele e a esposa, que tem os filhos ali. Principalmente quando são pequenos. Principalmente quando são crianças, bebês que ainda precisam muito da mãe. Principalmente quando é bebê. Que muitos homens não entendem, que muitos homens não compreendem, acham que a esposa está dedicando muito tempo, está deixando ele de lado, e não é assim.
Era preciso eles terem criatividade. Eles estavam convivendo com animais. O mau cheiro ali, com certeza, era insuportável. Mas todos os dias eles teriam que levantar e fazer a higiene daquele lugar. Assim como eu e como você, queridos. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós, limpar o nosso coração. Limpar para que nosso coração não seja lugar de guardar mágoa, de guardar ressentimento. Se teve algum problema, se teve algum conflito, vamos sentar, vamos conversar, mas não vamos deixar para amanhã para resolver. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixei que o sol se ponha sobre a vossa ira. Sabe o que acontece? É que nós muitas vezes vamos deixando e a raiz de amargura vai crescendo no coração. É preciso sermos criativos. A rotina mudou na construção da arca. E depois, dentro da arca, mudou também. Antes do casamento era de um jeito. Depois do casamento, muita coisa mudou. Sua esposa mudou? Sua esposa é a mesma desde que você a conheceu? A aparência mudou? Eu mudei. Se você ver minha foto, quando eu casei para hoje, realmente que eu era bem magrinha. Né, Cláudia? Amém? Mudou. Os anos vão se passando. As coisas vão mudando, não adianta. Não adianta nós dizermos: não, nada mudou. Muda sim, queridos. Muda sim, seu esposo mudou. Você mudou. Amém? Não estou dizendo de mudar do tratamento de um para com o outro. Mas até mesmo isso, muitas das vezes, tem esposo que esquece de dizer para a esposa: eu te amo. Ela sabe. Mas é muito bom ouvir. Amém? É muito bom ouvir. Acordar de manhã com um beijo. Antes de sair, na chegada, dar um beijo. Quantos casais esquecem isso? Ah, para que isso? Já tem 30, 40 anos, 50 anos de casado, para que isso? Para que isso? Isso vai alimentar o teu casamento. Amém? A disposição e a criatividade de Noé e seus filhos foi essencial para a salvação da sua família. Muitas das vezes nós temos que ser flexível para aprender coisas novas na nossa vida. Cada um sabia o seu papel naquela família. Cada um sabia o seu papel dentro daquele barco. Assim como na família, todos nós temos responsabilidade. Seja criativo e supere a rotina em família. E o último ponto que me chamou a atenção, que está lá no capítulo 8, do 18 ao 20. A Bíblia diz, querido, que depois de tudo isso, veio o dilúvio, destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, mas Noé e sua família foram preservados. Por quê? Porque obedeceram à palavra de Deus. Porque aceitaram fazer o que Deus estava mandando eles fazerem. Porque trabalharam juntos. Porque procuraram ser família realmente. E a Bíblia diz, querido, que a primeira atitude de Noé, ao sair da arca, não foi construir uma casa para ele. Não foi construir uma cabana para ele. Só que a primeira atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor. Sabe o que isso significa? Nós temos que agradecer ao Senhor pela nossa família. Não é perfeita, mas é a família que Deus me deu. Nós temos que agradecer pelo esposo que Deus nos deu. Pela esposa.
Não é perfeito, mas foi este varão que Deus colocou ao meu lado. Foi esta varoa que Deus colocou ao teu lado. E nós temos que agradecer todos os dias a falha, mas as falhas nós vamos consertando. O que precisa ser de manutenção, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos orientando. E nós vamos consertando, nós vamos corrigindo, para que a nossa família continue de pé, para que a nossa família não venha a perecer, como muitas famílias estão perecendo aí, porque não obedece à vontade de Deus, porque não faz a vontade de Deus, porque não dá ouvido para a palavra de Deus. Deus está nos orientando nesta noite, que nós como família precisamos trabalhar em unidade. Nunca trabalhe cada um buscando o seu próprio interesse. Existe casal que parece que estão em uma competição. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo fazer mais do que o outro. Um querendo aparecer mais do que o outro. Querido, nós somos uma família. E família trabalha junto. Família trabalha junto. Família que trabalha junto, permanece junto. Família que trabalha unida, permanecerá unida, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar.